é o que nós temos de mais importante nesse mundo, né? Porque através da natureza e da preservação dela é que a gente vai continuar vivendo bem nesse planeta. Então eu prezo muito pela sustentabilidade, pela conservação das coisas naturais. E o mar, ele começou a me chamar a atenção a partir do lixo que eu comecei a pesquisando, verificar que estava acontecendo, né? Eu comecei a ver que a gente tinha ilhas de lixo no mar. E aquilo me impactou muito, sabe? Então, eu comecei a ler um pouco sobre o assunto e fiquei sabendo que a ONU tinha criado a década do oceano, de 2021 a 2030. Isso aconteceu por causa de uma reunião de muitos países, né, mais de 190 países, em 2017, que foi detectada uma situação muito calamitosa dos nossos oceanos, né? A previsão era que se a gente fosse continuar como estava, em 2050 teríamos mais lixo de plástico no oceano do que peixes. Então, os países entenderam que precisavam de mudar alguma coisa, né? De fazer algo diferente, de conhecer mais tecnologias. Então, a ONU criou a década do oceano com o objetivo de democratizar, de conhecer outras coisas, de aprofundar o conhecimento científico e de democratizar esse conhecimento para que todo o planeta ficasse envolvido na melhoria dos oceanos, né? Isso tudo porque os oceanos são o maior ecossistema e um dos mais importantes que nós temos, né? Ele ajuda a preservar a temperatura climática, ele é alimento, né? Ele é assim um regulador, uma questão de fornecimento de oxigênio importantíssimo. A maioria do nosso oxigênio vem do oceano, ou seja, ele é fundamental para a nossa vida. Então, a exposição Mar de Esperança, ela fala um pouco sobre essa situação calamitosa, essa situação degradante, né, que os oceanos estão ainda apresentando, né, mas já melhorias. E depois, através do conhecimento, através da pesquisa, através da expansão desse conhecimento, de aprendizado de novas tecnologias e tal, aí essa coisa muda e aí nós voltamos a ter um oceano rico, diverso, colorido, maravilhoso. Então, as obras, elas vão nesse sentido. Então, aqui atrás a gente vê assim, seriam obras que mostram ainda, né, o lixo invadindo aqui o oceano. Então, são aquarelas que estão cobertas aqui de um véu, onde eu bordei alguns resíduos de plástico, né? Se a gente levantar aqui, a gente vê que tem uma aquarela bonita, colorida. Aqui está um pouco coberto esse lixo. É exatamente a intenção causar esse incômodo no espectador para que ele se desperte pelo assunto, né? Então essa primeira imagem aqui apresenta essa situação, né? Aqui essas duas obras, elas são demonstrando o degelo que vem acontecendo, né? Nos polos, né? No Ártico, no Oceano Ártico e também no Antártico, vem acontecendo esse degelo. Com isso, animais estão correndo risco de extinção porque não se adaptam ao clima, né? E altera também a questão do clima também, né? Porque como o degelo, o clima esquenta mais aqui, né? Então,
toda inicial da exposição, ela reflete essa degradação. E aí a gente tem um ponto de virada, que é a ilha do conhecimento. Essa instalação aqui, né, ela apresenta livros, essas caixas aqui, elas simulam livros com diversos títulos que questionam, que colocam assuntos que a ciência está pesquisando para mudar essa situação, né? Então a gente tem aqui economia azul, que é cidades mais limpas, menos plásticos no mundo, como reciclar mais, contaminação do oceano, provisão de alimentos do mar. O que substitui o plástico? Né? O que é economia verde? E assim vai. Tem aqui diversos assuntos aqui que tratam sobre a questão da melhoria da condição dos oceanos, que são assuntos que na realidade estão sendo pesquisados nessa década que a ONU lançou, né? Então essa ilha ela simula uma ilha de lixo, só que no caso é uma ilha de conhecimento, que é o que nós precisamos para fazer as mudanças necessárias e ter um oceano saudável. E aí, a partir daí, a exposição apresenta obras já na condição de cura do oceano, né? E aí seria o mar vivo em oposição ao mar morto, e aí são 3 trabalhos também, que também demonstram seres marinhos em condição marinha boa, saudável, né? E esses trabalhos, eles são técnicas distintas. Esses dois aqui, o mar vivo e o mar morto, são trabalhos digitais, né? E aqueles lá são trabalhos de lápis de cor e bordado. Eu sou uma pessoa um artista que gosta de misturar técnicas. Então, sempre tem 2 ou mais técnicas misturadas. Aí agora a gente vai ver o restante dos trabalhos nessa fase boa dos oceanos vivos. E aqui a gente tem o restante da exposição, que são as algas, né? Essas 2 obras aqui, também feitas sobre PVC, tinta óleo sobre PVC, que também demonstram o fundo do mar, com as algas coloridas, com vida. E aqui, essas outras obras aqui, eu chamei de Vida Sonhada, uma série de obras que são seres imaginários, criados na minha mente aqui, né? Que demonstram a vida colorida e diversa do oceano, né? O oceano ele é um ecossistema riquíssimo e os animais que vivem no oceano, eles são animais assim, os mais diversos possíveis, os mais diferentes. A gente não tem nem ideia assim, da quantidade de seres diferentes que existem. Então, eu me senti assim, totalmente livre para criar seres diferentes da minha imaginação, né? Nessa série de trabalhos aqui, que encerra a exposição Mar de